Pessoal, voltamos aqui à segunda parte dessa baita conversa que a gente está tendo aqui com o Bruno, né? Eu acho que quem assistiu já a primeira parte vai gostar muito de assistir a segunda. E mais um episódio do podcast Desconhecido. Fala aí, Daniel. Isso aí. Quem não assistiu a primeira parte, então, por favor, assistam. Porque tem uma parte importante ali do início da carreira, como o Bruno chegou até esse ponto onde ele está hoje. E essa segunda parte a gente está focado mais em falar sobre especificamente liderança, quais são os pontos que agregaram bastante para a gente e que ele vai compartilhar aqui para quem já é líder, quem quiser ser líder. O importante é isso, a gente agregar conhecimento. E quem achar que eu não tô falando groselha também, né? Que essa parte é importante, que às vezes a gente fala besteira e eu agradeço muito o prestígio que eu tô tendo aqui com vocês dois. Não botei arma na cabeça de ninguém, não ameacei ninguém pra estar aqui. Não, foi um convite. A gente tá muito honrado você ter aceitado. Não, honrado tô eu com o convite. Mas o Bruno, agora a gente vai falar sobre liderança. Quando a gente começou a trabalhar, você entrou juntamente lá na mesma turma, no treinamento. João já tinha começado primeiro, tinha outro líder, até que acabou agregando isso tudo. Eu queria que você dissesse assim, como foi a sua experiência acredito que tenha sido muito desafiador. Você entrou num cenário, no episódio anterior você falou sobre a vida do assessor, você tinha costume, chegou a trabalhar em escritórios como agente autônomo e tudo mais, então assim, você tinha uma experiência muito vasta com o mercado sério e o mercado grandes clientes. E aí você chega numa empresa, se depara com um monte de pessoas novatas, muita gente fazendo transição de carreira, inclusive eu. E aí, como é que foi esse desafio para você encarar Nós éramos 26 na época, não é isso? Como é que foi para você lidar com esse desafio de pegar pessoas do zero, transição de carreira, e transformar elas em traders, em assessores? Então, o material humano era maravilhoso, tá? Eu acho que isso aqui é muito importante ser dito. Vocês talvez não saibam porque vocês não lidam com pessoas ruins abaixo de vocês. Quando você tem material para trabalhar é muito mais fácil. Então o material humano ele já estava lá. Eu tinha gente com vontade, uma coisa que eu falava sempre, eu não posso dar vontade. O resto tudo a gente dá. Eu não posso dar vontade. Então todo mundo com muita vontade de fazer aquilo ali. Então isso aí foi uma sorte, uma loteria que eu tive. Então, cara, a culpa é de vocês. Metade do bilhete da Mega Sena é de vocês. Da minha parte, assim, o principal desafio é o que eu consigo fazer para deixar eles do jeito que eu acho que eles podem estar. Porque existem modelos, né? A gente está falando de uma mesa de ações ali. Você tem um modelo de uma mesa de ações. Eu acho que todo mundo tem uma imagem de como funciona o mercado financeiro, é muito mais focado numa mesa de ações ou que opera renda fixa de verdade, né? Não é comprar CDB e ficar dormindo no CDB, é operar renda fixa de verdade. Operar. Essa vida do operador, ela tem meio que uma imagem pronta. Ela tem um perfil do operador, como é que ele é, como ele se porta, e você tem um perfil do ambiente. E quando eu cheguei, uma coisa que eu vou falar, teve um dia que eu passei, o Johnny deve lembrar. Eu tava todo de preto, a gente tinha aqui todo de preto para uma dinâmica, eu odeio usar preto. Vocês sabem a minha opinião sobre camisa social preta, inclusive. Mas eu tava todo de preto e a gente passou um dia lá, vendo o que estava acontecendo. Eu passei um dia lá na mesa, vendo como é que era. Um dia não, era uma manhã, né? E à tarde a gente estava na dinâmica que todo mundo tinha que estar de preto. E aí, nessa manhã, eu falei, caraca, bicho, muito diferente. Isso aqui não tem o calor, o terror da mesa, não tem ninguém se xingando, não ouvi um palavrão, só delicadeza. E não é palavrão para se xingar, de se ofender e de brigar, não, de extravasar a energia que é muito grande. Porque o mercado ele é muito dinâmico. Se você compra agora o mercado tá fechado, tá? Mas se o mercado tivesse aberto, você compra agora, 3 segundos depois o preço muda.
às vezes com reflexo na ação que você comprou, na compra que você fez, né? Então, assim, é muito dinâmico, tem muitas externalidades, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e você não está em atenção, você não está dentro daquele jogo. Então, aquilo ali foi uma coisa que me chamou muita atenção, foi o que mais me chamou a atenção na mesa. E indo para o time, eu observei que era muita gente que viu o mercado de fora. E quando você vê o mercado de fora, você acha que a salsicha é um alimento. Então, uma coisa que a gente discutia, a bola de neve, Tem um que você odiava. Odeio até hoje, inclusive. Mas é isso, é o urso da bola de neve, é onde a gente... O embate que a gente tem. Então, eu vi esses dois cenários. Eu vi um ambiente que não era o perfil de uma operação de bolsa, de uma mesa. E eu vi do outro lado a galera que estava muito comprada no que o influenciador está querendo vender. E o cara tem uma agenda dele. Eu não estou dizendo que é incorreto ele ter a agenda dele, não. É super correto. Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que sabe, tá? Mas eu acho que você, como consumidor, você tem que entender que tem um viés. E aí tem uma história engraçada, né? Meu pai era do mercado há muito tempo. E aí ele falou... Ele foi uma vez no painel, o Daniel Dantas estava falando. E meu pai, meu pai foi trabalhar na Fundação de Comércio Exterior, o Daniel saiu para fazer o Icatu. E aí, enfim, a galera se conhece. Enfim, meu pai foi para esse painel e meu pai falou... aí um cara que era muito bom, acima do meu pai, gostava bastante e tal. Meu pai ouvindo o Daniel atento, aí o cara falou pro meu pai, tudo que ele falava, você faz o contrário. Aí meu pai assim, ué, por quê? Tudo que ele falava, você faz o contrário. Porque ele veio aqui ou para dar saída na posição que ele tem, ou para abrir posição para ele poder entrar. Então, eu vejo um pouco o influenciador, a turma que fala muito sobre mercado, eu tenho um pouco esse descrédito. E aí é uma postura um pouco cínica. Meu pai tem isso em relação a tudo na vida. Assim, não a tudo, desculpa pai, mas a muita coisa na vida. Meu pai tem uma frase muito boa. Se o cara se candidata a síndico, eu já desconfio. Então, eu levo muito isso pra mim também. Então, acho que o gratuito na internet, ou até o pago na internet, o cara tá te vendendo algo a mais, ele tá ganhando alguma coisa em cima disso. E eu me lembro que a turma toda era muito de gente que aprendeu o mercado como investidor, por conta própria. E aprendeu como investidor, é aquilo, você tá investindo naquilo que você tem. Nenhum de vocês tinha 50 milhões na conta. Então, vocês não estavam aprendendo a investir num family assim, não estavam. O family office é 500 milhões, mas assim, não estavam em alta roda, vocês estavam numa outra estrutura e tal. Então, e aí a gente teve alguns embates, inclusive no treinamento, sobre produto e tal, não sei o quê. E eu falava sempre o exemplo da bolsa. Tem bolsa de R$500, tem bolsa de 2 mil e tem bolsa de 30 mil, de 50 mil. Não é porque você compra a bolsa de 2 mil que não tem gente que compra a bolsa de 50 mil. Se a gente tem um produto que é a bolsa de 50 mil, a gente vai vender a bolsa de 50 mil. E isso daí foi um processo. Mas eu vi esses dois desafios muito claros quando eu cheguei, do que eu deveria fazer para a coisa poder tocar. Num primeiro momento, eu achei que era o choque da energia. Assim, falando da mesa ali do negócio, era energizar, era estar ali junto, era ir perguntar. Eu estava muito em pé, muito em cima. O Johnny lembra, o Johnny não era do meu time. E eu ficava em cima de todo mundo. Eu falei, e aí, como é que tá? Eu rodava o tempo todo junto ali. Tá fazendo o quê? O que você tá falando? Às vezes estava conversando, que groselha é essa que você tá falando? Às vezes via alguém conversando com alguma coisa, expandia o assunto, ia em pé para conversar, estimulava a conversa, chamava, você que tava falando tal coisa, vem aqui para poder falar aqui essa groselha aqui também. Então, para poder ter esse aquecimento da energia. E do lado das pessoas, eu acho que foi o mais difícil de fazer, o mais fácil de traçar e o mais difícil de implementar. E deu muita sorte porque deu muito certo. Porque eu acho que estava todo mundo querendo muito. Eu acho que aí a gente volta para aquela questão da vontade. Porque estava todo mundo querendo muito que aquilo ali desse certo. Então todo mundo estava muito disponível para aprender, muito permeável, muito pronto para trocar. Porque eu acho que não é só aprendizado, né? A troca. Acho que tá todo mundo muito pronto para essa troca. Então, quando eu falava alguma coisa, por mais resistência que poderia ter, e até hoje tem, um beijo pra você, meu amigo, que adora, que é o urso da bola de neve, você sabe quem você é.
E, cara, existe uma resistência, mas essa resistência ela é construída através de argumentos. E esses debates eles vão ficando interessantes porque a gente vai buscando mais argumentos para poder até sustentar a nossa própria posição quando a gente está catequizado nela. E isso vai fazendo com que a gente acumule conhecimento. Mesmo que esse conhecimento seja errado para você mesmo, o urso da bola de neve. Você vai buscando conhecimento e você vai se melhorando. É aquilo, pô, eu perdi. O debate ele nunca acaba. A nossa conversa, quinta-feira hoje, eu perdi hoje, mas amanhã eu volto com um argumento ou outro. E a gente vai estar conversando, aquela groselha que você falou ali é besteira por isso, isso e isso. E a discussão volta, e a conversa volta, vai construindo. Então, todas as provocações que eu fazia, que eu conseguia fazer, elas davam muito certo. E aí, eu me senti seguro o suficiente para ter um ambiente livre, porque eu acho que também é muita segurança, é uma aposta muito alta por parte da liderança. Você ter um ambiente livre. A liberdade ela é muito positiva, mas ao mesmo tempo ela pode gerar qualquer coisa. Nós éramos 26, lidando com um segmento de cliente que variava do cliente que tinha R$1 ao cliente que tinha 300 milhões. Um range absurdo de responsabilidade muito grande. Então, com a liberdade, se você não tem uma confiança e se você não tem um retorno dessa confiança, pode dar merda, como acontece. Mas assim, voltando para a pergunta do desafio, acho que esses dois foram dois desafios que eu vi no time, né? Que eu vi na equipe. Um era uma energia de bolsa, de terror de mercado, o acompanhamento da notícia e tal, não sei. Meu sonho era colocar uma TV passando notícia 24 horas. Sempre pedi, nunca ganhei. A gente queria muito, né? Pra você ver o negócio acontecendo, ou cair um avião em Bagdá, isso não impacta em nada na Bolsa Brasileira. Bagdá tá muito longe. Mas é um gancho, né? Mas você tá vivendo, você tá mergulhado naquilo ali. Eu acho que isso é importante, esse mergulho, essa energia. E ao mesmo tempo que você tem um mergulho, você tem que ter uma descompressão também. Então o ambiente, ao mesmo tempo que ele tem que ser muito tensionado do computador, de você pro computador, né? Pra frente, pra fora, pra dentro do sistema. Pra fora do sistema, quando você vira a cadeira, ele tem que ser muito leve. Então a gente não pode ter pressão besta. Eu fazia pressão besta com vocês, é uma questão de roupa, faço até hoje, acho muito importante, mas é groselha. Não é uma pressão. Não é, você não pode falar isso, você não pode. Cara, assim, tem regras que são objetivas, elas são lógicas, mas existem regras que não são lógicas e a gente não precisa cumprir aquilo que não é lógico, que não tem sentido, que não tem impacto no nosso negócio. Eu acredito muito que. E aí isso vai virando bagagem, vai ficando peso. Então, você imagina uma mesa de ações. Que ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser ágil, ela tem que estar todo mundo ligado, com todos os sistemas 100% atentos. Porque se cai um avião em Bagdá, como é que isso afeta agora não mais a Braskem, mas nos idos tempos que a Odebrecht era uma companhia relevante, como é que isso afeta a Braskem? Porque a Odebrecht tem contrato com o governo lá no Iraque. Então, como é que isso vai afetar o que tem de companhia aberta? Né? Qual pedaço da companhia? A Braskem é um pedaço do grupo Odebrecht. E aí o Odebrecht vai fazer o que com a companhia? Vai sacar, vai vender? Porque vai precisar de dinheiro, ou não vai precisar de dinheiro, ou vai ganhar... Sabe? Qual é a projeção disso? Como é que isso vai afetar a Vale? Porque a gente tem um contrato preferencial para venda. Como é que isso vai afetar a Gerdau? Porque a gente tem um contrato preferencial para venda de aço. Sabe? Essa troca, esse jogo, isso você tem que estar muito tensionado para você poder conseguir observar e tentar pegar os impactos para poder conseguir colocar ali direto na frente. E às vezes vem um questionamento do cliente que você precisa saber também responder. Teve uma fraude numa grande companhia de varejo. A gente pode falar qual companhia de varejo, né? Aquela, a vermelha, que é... Pode falar o nome? Pode, né? É a Lojas Brasileiras? Não, é a América? Mas, e não é a loja do Trump. A quebra da loja americana, o que a gente vai fazer? Como é que isso afeta? Você tem a Ambev derretendo no dia seguinte. Por quê? Porque é do mesmo controlador. E aí como é que você... Se você não está atento, se você não está energizado, você não... E um detalhe interessante é que logo assim que aconteceu a descoberta, no dia seguinte choveu de ligação de clientes achando que era uma oportunidade de entrada e a gente reforçando, olha, a casa não está recomendando, se você quiser fazer, é por sua conta e risco, a gente alertando o cliente por conta disso. Mas nesse momento a gente foi direto para o estrategista para poder saber, porque aquilo, eu sempre falei, existem figuras de mercado. E falava em esporro também.
Falei, você acha que tá montando carteira? Você virou analista agora? Analista agora, ele é analista ele. Entendeu? É isso. Gestor, gestor de fundo ele, nosso gestor aqui. Entendeu? Então, assim, é saber o que cada um é. E você tem um cara de estratégia, irmão, o cara tá estudando pra cacete, o cara tem informação, vamos perguntar pra ele agora o que tá acontecendo. Qual o call da casa? A casa não tem call. Eu falei, tudo bem. O que a gente fala pro cliente? É momento de entrar? É momento de sair? O que a gente faz? Qual o direcionamento que a gente dá? Porque o cliente volta pra gente perguntando o que a gente faz. E a gente foi pra eles disseram, olha, depende do tamanho do teu preju. Se ainda dá pra reverter alguma coisa, você reverte. Se não dá, senta em cima e chora. E espera aí que em algum momento o negócio vai virar. Mas se a gente não tá energizado, a gente faz o quê? Caiu. Caiu. Verdade. E era o real ainda, né? Bacana, o cara é gente boa, né? Careca. Pô, bacana. Foi lá e deu um negócio. E aí você não passa informação. Você não vai nem buscar informação antes. É quando o cliente vem perguntando, você fala, realmente eu não sei não, mas o Kit Kat tá 5 por 10. Porra, irmão, eu não quero saber do Kit Kat, eu quero saber do meu papel. Agora, energizado, a gente consegue buscar, se antecipar, consegue fazer. Então, tá energizado é muito importante. Agora, se você tá muito tenso, eu vou pegar o exemplo daquela cliente que comprou Oi, que não comprou Oi, comprou opções de Oi, quando a opção venceu, acabou, virou o papel, enfim, comprou a opção de comprar um preço muito caro, não fazia sentido, enfim, a operação não fazia sentido, ela se ferrou, perdeu o dinheiro. Aí você sai daquela operação muito triste, porque compadecido, né, a mulher fala, é o dinheiro da minha vida. Aí você fala, meu amor, a gente vai se cotizar aqui, todo mundo, pra poder dar um dinheiro. Você sai mal daquilo, né, você sai triste, é normal, a gente é ser humano. Se você não tem uma descompressão, você leva aquilo pra casa. E aquilo volta com você no dia seguinte. E você vai ficar aquilo ali um mês inteiro, o resto da sua vida, carregando aquela pedra e tal, não sei o quê. E carregando outras pedras. O cliente que perdeu dinheiro, o cliente que foi fazer uma operação a termo de IRB, que você fala, meu Deus, IRB ainda. O cara perdeu um apartamento em chamada de margem. Você fala o quê, amigo? Se você não descomprime, e se você não descomprime do erro também, porque eu acho que todo mundo errou ali, botou um 0 a mais, comprou quando era pra vender, fez um trade de sucesso pro cliente. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Deu lucro ainda na operação. Isso, deu lucro pro cliente. Agora você sabe quem você é. Porque o trade de sucesso teve muita gente que ficou na dúvida. Porque tinha uns trades de sucesso, mas esse que deu lucro pro cliente, você sabe quem você é. Isso, então você sai preocupado. Agora, se você não descomprime, e se você não descomprime do lado, às vezes na hora, você fala, então, sabe, eu acho que o ambiente, ele é fundamental pra gente poder ter qualidade de vida e sair bem. E aí, eu acho que dentro do ambiente de descompressão, você tem que ter um ambiente de troca para crescimento pessoal, enfim, que isso é além do perfil de bolsa, eu acho que é o perfil de ambiente de trabalho como um todo. Né? E aí, do outro lado, as pessoas. Eu acho que ninguém deve ter nada escrito em pedra, porque tudo muda. Mercado não existe nenhum consenso que dure muito, porque a gente está fazendo uma análise de futuro com base em premissas que a gente escolheu agora. E se essas premissas mudarem, se a gente escolher outras, a análise muda. Então, a nossa crença ela tem que ser muito limitada para ela não ser limitante. E se você acredita em muita coisa, você acaba ficando muito engessado. Então, quando você vem de um perfil de investidor, quando você vê num perfil que já tem um conhecimento, que já tem, acredita, é a bola de neve, é o dividendo e tal, esse é o X do investimento, só se vira bilionário no Brasil sendo Barsi. Aí você não vai conseguir olhar para um outro lado, você não vai conseguir sair. Então desconstruir isso, mostrar um outro lado foi um grande desafio tratando com vocês, assim. Eu acho que esse é um ponto muito grande para a gente poder zerar a fita. Não é ignorar o que vocês sabem, não é ignorar o que a gente já sabe. É a gente guardar esse conhecimento que a gente tem num espaço determinado para que abra espaço para outras coisas novas. E essas coisas novas podem ser mais ou menos, depende até do seu estado de vida, porque com o passar do tempo você vai sabendo muita coisa. Não é que você tenha pouco a ser agregado. É muito, mas perto do volume de coisas que você já teve agregado a você, não é tão relevante, é 10%. Mas eu acho que naquele momento, entrando no mercado, era importante abrir esse espaço e limpar essas crenças. E aí foi uma loteria que a gente teve, eu acho que é aquele treinamento junto, a oportunidade de perguntar, de participar. Eu sentava no fundo da sala, era proposital.
porque do fundo da sala eu observava todo mundo, via como é que funcionava a pergunta, via de onde vinha, às vezes eu fazia um questionamento para poder estimular, então esse olhar ali para poder conhecer, e eu tinha uma oportunidade, eu precisava conhecer o perfil de cada um, saber, sempre soube que todo ser humano é um indivíduo em si, tem um perfil diferente e é necessário conhecer cada um para saber como eu vou falar com cada um, porque existem formas diferentes, a conversa que eu tenho com o Johnny não é a mesma conversa que eu tenho com o Dani, eu sou a mesma pessoa, mas são conversas diferentes. Então eu preciso conseguir conversar com todo mundo para que eu consiga comunicar a todo mundo o que todo mundo tem que fazer em conjunto. É o barco a remo. Pra gente remar na mesma direção. Eu sou um cara que não tinha remo na mão. Eu não poderia pegar. Não é que eu não acho que tenha capacidade de remar, eu acho que eu remaria bem. Uhum. Até de vez em quando eu tentava remar lá, pegava um remo que tava solto ali de bobeira. Deixa eu remar aqui um pouco aqui também. Mas quem era pra remar eram vocês. O meu papel era só dar a direção. Falar direita, direita, direita. Não, agora a outra direita. Era fazer isso. O iceberg tá vindo. É isso. Vira, não, pra frente. Se eu gaguejasse, é um problema. E se eu não soubesse como falar com cada um de vocês, a gente não ia remar pra frente. A gente ia ficar sem direção, ia ficar parado no mesmo lugar, dando volta. Sim. Então esse foi um... E um outro ponto também que eu acho que é importante, até para se alguém estiver vendo, tentando pensar em características para liderança, existe uma coisa muito aterrorizante quando você tem uma equipe muito diferente. Diferente entre si e que tenha diferenças em relação a você. É muito mais fácil a gente falar com um grupo de iguais. A gente acha isso, que é muito... E a gente tem essa certeza, porque realmente e é muito mais confortável você falar com pessoas que você bem ou mal já conhece, porque elas são um pouco você. E é mais fácil, é mais tranquilo. Só que quando você tem uma equipe muito diversa entre si, como era a nossa, eram 13 e depois 26, totalmente diferentes. E esses totalmente diferentes são muito complementares. Então eu acho que para o líder que está ouvindo, ou para a pessoa que almeja a liderança, não tenha medo de ter uma equipe diversa. Busque uma equipe diversa. Busque pessoas diferentes para estarem completando o time. Porque a gente teve as saídas, né? E eu tinha que fazer as reposições. E a reposição, ela era um desafio. Porque era minha responsabilidade na hora de repor. Então, era a minha escolha. Não tinha mais como culpar ninguém pelo erro. E, ao mesmo tempo, eu poderia agora escolher quem entraria. Então, quem eu escolheria? Eu escolheria o meu amiguinho do colégio, que estaria jogando golfe comigo, ou eu escolheria a pessoa do perfil que está faltando? Eu tentei escolher sempre o perfil que faltava. Para a gente se manter uma equipe oxigenada, um time que tivesse diversidade e que pensasse de forma diferente. Agora é muito desafiador, dá muito mais trabalho. Eu acho que tudo que dá mais trabalho tende a dar mais certo. Então eu não tenho medo desse muito mais trabalho. Recomendo a você, líder, que busque ter uma equipe muito diferente, muito plural. Hoje se fala muito em diversidade e não, tem que ter uma mulher no time, tem que ter... Blá, blá. Cara, eu acho que não tem que ter porque tem que ter. Eu acho que tem que ter gente diferente porque gente diferente pensa diferente. Então, quanto mais diferente for a sua equipe, melhor. Quanto mais colorida for a sua equipe, melhor. Quanto mais... Quanto mais diversa for a sua equipe, melhor. Porque você vai ter vários problemas ao longo do tempo e cada um vai ter um olhar diferente e todos esses olhares são complementares na hora de resolver o problema. A gente teve várias crises ao longo do processo. Em todas elas, a gente teve reunião. Na maioria delas, eu pedi sugestão a vocês. Em algumas era só pra falar, gente, o Titanic tá afundando. Mas, na maioria delas, era pra pedir sugestão. E falando sobre... Você falou sobre crise. Como é que você... como era a sua forma de lidar com isso? Porque, assim, a gente diversas vezes ouviu, e isso é verdade, não teria por que você mentir, porque o seu estilo de liderança era com transparência. E a gente ouvia muito assim... Olha, se tiver que penalizar financeiramente aquele indivíduo da minha equipe, me penaliza. Sim. Você falava assim, não, tira do meu bônus, mas não tira do dele para não desestimular. Como é que era para você essa gestão de crise? Como é que você lidava tão bem com isso? Porque assim, você absorvia
o impacto minimizava e passava para a gente. Fora essas questões de impactos financeiros que você não... O que a gente observou muito ali, Bruno, era você não estava pelo dinheiro. Você estava ali por um propósito que era muito maior. Depois você vai até dizer se você alcançou esse propósito ou não, através da diversificação que você conseguiu estabelecer as pessoas no mercado, cada uma no seu sentido. Mas como é que foi para você lidar com essas crises que a gente... diversas que passaram ali? Então, e aí eu volto para as ferramentas que eu tive, né? Parte 1, é um gancho bacana, tá? Se você não tiver visto, pausa o vídeo agora, pausa o podcast agora e vai lá, parte 1, muito importante. Essas ferramentas, elas me deram... eu tive com a formação ferramentas para poder conseguir lidar. Então a primeira coisa é, quando você tem uma crise muito grande, a primeira coisa que você tem que ter é a cabeça fria na hora de ver, e clareza sobre qual é a natureza do problema de fato. Então, uma coisa que eu perguntava para o cliente é, tá, o que eu posso fazer por você? Qual o impacto objetivo? O que você quer aqui? E às vezes em reunião eu falava, gente, virou sessão de terapia? Tem alguma coisa objetiva pra gente falar? Se for sessão de terapia, eu vou ficar ouvindo vocês aqui, a gente vai ficar conversando, porque falar mal de coisa a gente tem pra falar mal de tudo. Aí esfriava. Mas assim, objetivamente, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Quando a gente consegue botar objetivamente o que a gente tem pra fazer, qual o impacto real? Sei lá, bateu o meu carro. Eu bati o carro. Eu saí inteiro? Saí. Não tem problema de saúde. Show de bola. Eu preciso do meu carro amanhã? Preciso, porque eu trabalho com o meu carro. Então tá, eu tenho um problema objetivo. Eu preciso ter um carro para trabalhar o quanto antes. Quem me dá o carro? Sou eu que me dou o carro ou a empresa que eu trabalho me dá o carro? Sou eu que me dou o carro. Então eu preciso resolver o problema do carro. Em paralelo, eu preciso não parar de trabalhar. Então eu tenho a resolução do problema final e eu preciso colocar alguma coisa no lugar para eu diminuir o prejuízo. Eu vou conseguir colocar amanhã um carro? Muito provavelmente não. Então eu vou ter um dia de prejuízo. Qual o tamanho do prejuízo que eu consigo ter? Eu consigo ter 10 dias de prejuízo para eu poder realmente me dedicar e resolver o problema do carro e ter o custo mínimo de resolução? Não consigo. Eu tenho 2 dias de prejuízo, só que eu consigo amargar. Se só tem 2 dias de prejuízo, eu vou pegar esses 2 dias, vou me dedicar para poder tentar encaminhar o máximo possível da resolução, diminuir o custo da minha solução tampão, para eu poder conseguir resolver. Eu botei esse exemplo que é muito distante daquilo que a gente faz, porque eu acho que ele comunica bem com o modo de pensar. Falando em problemas diversos. Quando a gente tem um problema num produto determinado, caiu o sistema, problema de comissionamento, o que a gente vai fazer e tal, não sei o quê. Objetivamente, qual o impacto? E qual é a ação que a gente pode fazer? Existem problemas que a gente não tem ação nenhuma. Não é que não esteja na nossa mão no sentido de, não é meu, o problema é do Abreu. Não. Existem problemas que são do Abreu, mas eu posso bater na porta do Abreu e cobrar lá pro Abreu fazer, posso ficar lá em cima e tal, não sei o quê. E existem problemas que o Abreu não tá perto, que não passa por mim, que não tem condição, e que eu não tenho como chegar de forma alguma. Esses problemas, a gente tem que minorar o impacto na ponta. Caiu o sistema da corretora. Dá um exemplo que acho que todo mundo vive isso, trabalha com o mercado, cai o sistema, é normal, todo mundo trabalha com o sistema cai. Lei da gravidade, o sistema sobe, o sistema desce. É isso. Quando cai o sistema, o que você faz? Você é de TI? Você é programador? Você está lá na ponta com um super usuário aberto para você programar e resolver o problema? Não. Você tem... o que você pode fazer, objetivamente? Aí cada um na sua posição vai ver o que você pode fazer. Johnny, operador de bolsa, trader. O que você pode fazer como trader hoje, quando cai o sistema? Cara, segura, vamos tentar ver. Tem outro canal para registrar a operação? Não tem outro canal para registrar a operação? Pô, irmão, beleza, a gente anota aqui e vai te garantir a operação no preço de tela que tá agora. Entendeu? Garante o preço aqui, sinto muito, como a gente já fez. Dani é assessor, o cliente quer aplicar num CDB agora. CDB é molezinha, CDB aplica hoje, aplica amanhã, a gente dá rentabilidade. Se não aplicar amanhã, não aplicar hoje, não tem problema. Mas não, o cara quer comprar um produto que só tem hoje, não tem amanhã. O que a gente vai fazer? Qual é o curso de ação que eu tenho? O que está no meu poder para fazer e o que não está? Essa divisão é importante para você não ficar sobrecarregado e conseguir de fato resolver a sua parte do problema. A gente teve grandes problemas. Alguns eram realmente grandes, outros eram grandes no momento, mas eles são pequenos ao longo do dia. Uns eram queda de sistema e outros eram iceberg no Titanic. Em todos esses problemas, e no range entre eles, né, que é grande,
todos eles têm a mesma forma de você resolver. Você vê qual é o problema, qual é o impacto, e o que pode ser feito como um todo para resolver, e o que você pode fazer. E aí o que você pode fazer são as suas tarefas objetivas, do que está no seu controle, e o que você pode fazer para que os outros façam. Então eu vou dar um exemplo sobre a troca de computadores. Acho que a gente sofria muito com máquina. Né? Eu falei sempre, a instituição que a gente trabalhava era maravilhosa, muito ciosa de tecnologia. Não era, Johnny, tá rindo, mas é verdade, era muito ciosa de tecnologia. Eles compraram os computadores da NASA pra gente. Só que o problema é que eram os computadores que fizeram o cálculo da Challenger. Lembra aquela ônibus espacial que explodiu? Foram esses que eles compraram. Então a gente tava com os computadores da Challenger pra poder operar a bolsa. Não dava. Uma hora o computador miava. Lembra o computador chorando? Eu falei, de onde tá ouvindo barulho? Eu falei, não tem barulho nenhum. Onde tá o barulho? Eu falei, não tem, deve ser do telefone, não tem barulho. Aí eu fui chegando perto pra ouvir, era o computador que tava chorando. O computador chorava. Eu não tô... Parece anedota, mas não é real. O computador tava apitando, chorando. Johnny tinha um computador que desligava do nada, falando com o cliente. Não, mas vamos comprar. A sorte é que o telefone não tava no computador, aí ficava com a tela preta. Era voando com instrumentos, né? Você tá vendo a ursa menor agora? Olha, eu imagino que agora você esteja vendo uma antena, não é isso. Agora você pega a direita que você vai pra Brasília. Era isso, não tinha... O trabalho era aí. É bom que você me conhece, Bruno. Eu era uma pessoa que reclamava? Não, imagina, minha avó que reclamava. Olha, minha avó é extremamente... Minha avó reclamava, não. Eu ficava assim, olhando pro nada. Minha avó reclamava muito. Minha avó reclamava todo dia. Minha avó ia na minha mesa todo dia reclamar. Eu sabia que reclamar era pior. Mas quando acontecia assim, uma sequência, aí parecia que... Ô, Bruno, tá vendo como não é à toa? Aí vinha a reclamação. Não, quando vinha a sequência, eu falava, tá vendo como não é à toa? Mas então, esse desafio da tecnologia, tinha alguma coisa pra gente fazer? Não. A gente poderia comprar o computador? Não. Do nosso bolso, não. Não poderia. Então, assim, não tinha o que fazer. O que eu pude fazer? Eu tinha alguma coisa na minha alçada pra resolver? Não. O que eu fui fazer? Fui estimular quem poderia resolver. E a gente foi estimulando, conseguiu ir trocando, aos pouquinhos, resolvendo. Quem tava com mais problema foi sendo trocado, o negócio foi indo. No final, os nossos eram os melhores. Não porque a gente... Ficamos com 2 telas, né? Mas isso é básico, né? Bacana, 3 refeições ao dia. Era essa a comemoração que a gente tá tendo agora, né? Pô, show de bola. Chegamos no piso mínimo. Mas sobre o computador, eu acho que o computador é um exemplo muito, muito simbólico desse tipo de problema, né? É um problema que ele não tá na minha alçada. Eu não tenho orçamento para comprar computador, não é da minha caneta. Eu não tenho como mandar vir computador. O que eu tenho é chegar em quem tem computador, que não é de compra, é de troca, explicar o meu caso e pedir. Simplesmente pedir. E contar com uma boa vontade. E eu vou te falar uma coisa, eu tive muito boa vontade. De todo mundo. Todo mundo do apoio, todas as áreas de apoio que a gente precisava, a gente tinha uma super disponibilidade, assim, tudo, todo mundo, a tecnologia, a RH, aprendizagem, enfim, todo mundo que estava no nosso ciclo de apoio, a gente teve um super apoio. E esse apoio que a gente teve foi muito nessa base. De, cara, eu preciso de você, eu sei que é o seu trabalho fazer, mas a priorização, ela não é... Eu sei que a gente está embaixo na lista de priorização, mas me dá 5 minutos, eu só preciso de 5. Eu não preciso de mais do que isso. Assim, eu sei que você tem 2 horas de bloco, mas me dá 5 minutos. Eu só preciso de 5 minutos. Se você for pegar pra me tratar na lista de prioridade correta, vai estar lá embaixo. E eu vou morrer. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de coisa, então, é muito importante. Conselho pro líder que tiver um problema, seja flexível. A solução, ela não é necessariamente a ideal. E aí eu vou contar um caso que um professor na faculdade, ele propôs pra gente. Ele chegou pra todo mundo e falou, Jeff Bezos, vocês são Jeff Bezos, estão na garagem de vocês, em Seattle, todo mundo com dor no joelho, montando o livro, botando o livro na caixa e jogando na mala do carro, pra depois no final do dia você, que é o Jeff Bezos, ir lá entregar. Jeff Bezos ainda calvo, não tava o careca poderoso bilionário, era calvo ainda. Vamos lá, o que vocês fazem? O que vocês fariam? Aí todo mundo na turma levantando a mão, com solução e tal. Eu levantei a mão, professor, claramente. Montaria uma linha de montagem, compraria uma mesa, faria um negócio e tal. Ele simplesmente me esculachou de uma forma absurda. Ele falou, por isso você não é o Jeff Bezos. Falei, porra, por quê? Que de graça. Claramente eu não sou o Jeff Bezos, mas por que eu mereço esse esculacho? E aí ele falou,
E aí, depois de esculachar todo mundo, não foi só a mim, pelo menos eu fiquei tranquilo quanto a isso. Não era um ódio pra mim, era um ódio à burrice que eu manifestei ali ao falar. Ele explicou o que o Jeff Bezos fez. O Jeff Bezos foi no Walmart, comprou o item mais barato que tinha, que era a joelheira. Comprou joelheiras pro time, todo mundo continuou ajoelhado na garagem dele, só que com a joelheira. Não tinha mais dor no joelho. Então, assim, às vezes, a solução que a gente quer, o nível de excelência que a gente busca, o cafezinho da marca de espresso italiano, que é servido com uma água gaseificada francesa, eu tô evitando falar marcas aqui. Mas patrocinem que eu falo, hein? Patrocinem, eu sou excelente em falar marca. De uma água gaseificada francesa, fantástico. Mas para você chegar nesse nível, você vai ter que beber água da torneira, cara. E não tem nenhum problema com isso. Você precisa saber em qual nível você tá. Então, qual a solução que você vai dar? Eu vou montar uma linha de montagem caríssima, tem um custo fixo alto, ou vou no Walmart e compro a joelheira? Às vezes a solução ela tem que ir do Walmart para a joelheira. Então, se eu tenho um computador que tá miando, eu tenho que trocar aquele computador, eu tenho que trocar por qualquer coisa. Eu tenho que trocar por um menos pior do que aquele computador. E às vezes você tem que pensar nesse tipo de solução. Eu acho que porque você sair de uma situação que está muito incômoda para a situação que está incômoda, ela já é um ganho. E ele já aumenta a produtividade, já aumenta o bem-estar, já aumenta a capacidade de trabalho, já aumenta tudo, já melhora. E não estou falando aqui como o rabino do bode da sala. Vocês conhecem a história do bode da sala? Não. Não? Pô, pelo amor de Deus, gente. Então vou contar aqui para nossa audiência. Um beijo, audiência. Uma família chega pro rabino, não uma família, não, o pessoal ali chega pro rabino e fala, pô, mas a gente tá um inferno em casa. A gente só briga, a gente se mata, não aguento mais minha mulher, a mulher fala, não aguento mais o meu marido, não aguento mais minha sogra, a sogra fala, não aguento nem mais o meu filho, nem a mulher dele, eu quero que todo mundo vá embora, eu não aguento mais, aí os netos, fica todo mundo querendo se matar em casa, aí o rabino vai, eu vou marcar uma visita na sua casa. Aí vai o rabino na casa. Aí ele chega, olha, fala, realmente a situação de vocês é bem complexa. Aí eu vou voltar amanhã com a solução. Aí o pessoal fala, porra, o rabino vai trazer a solução, pelo amor de Deus. E aí o rabino chega no dia seguinte com um bode. Aí ele fala, o bode vai ficar aqui na sala de vocês. Aí o pessoal fica com o bode na sala. Aí, semana seguinte, vai na sinagoga e fala com o rabino, eu não tô mais aguentando aquela porcaria daquele bode, porque o bode é minha sogra, eu não aguento mais. O bode é a sogra do meu marido, eu tô querendo matar 3 agora, eu queria matar 2 antes. E aí a sogra fala, eu quero agora botar meu filho pra fora, a mulher dele pra fora e comer o bode. Eu não aguento mais. E todo mundo querendo se matar. E depois o rabino fala, calma, fica com o bode lá na sala. E aí fica o bode na sala. Mais uma semana. Aí depois passa um mês, o rabino fala, tá, devolve o bode. Devolveu o bode, na semana seguinte o rabino pergunta, e aí, como é que tá a convivência maravilhosa? Rabino, nossa, aquele bode era um inferno, realmente. Olha, quando tirou o bode, a nossa vida mudou. Então, às vezes, o pessoal acha que você tem que colocar um problema e tirar aquele problema para o pessoal ver que a situação era boa desde antes. Não é o caso, tá? Existem problemas que não são bodes na sala. Existem problemas que são de fato. O bode já está lá. A sogra é o demônio. O marido é o capeta. A nora é o diabo. Tem problema ali realmente. Às vezes tem, às vezes não. Mas então, e aí também cabe ao líder saber diferenciar qual o problema que você tem que colocar o bode e qual o problema que não. Johnny, eu não sei se você vai lembrar um mês que você falou, esse mês tá meio fraco, era dia 7. Falei, esse mês tá meio fraco. Não sei, acho que não vai dar nada, não. Falei, como assim não vai dar nada? Aí eu fui lá provocar. Aí eu contei a história. Um cara que eu admiro muito me contou. Que ele foi pagar um bônus para um vendedor. E aí o vendedor chegou e falou, ele perguntou, o que você vai fazer com esse bônus? Eu falei, vou poupar. Ele, bacana, cara, isso mesmo, poupa pra você, então não sei. Aí ele foi falar com o chefe dele, pagar um bônus gordo pro fulano. Então o chefe dele falou, e o que o cara vai fazer com esse bônus? Aí ele falou, ele vai poupar, bacana, vai juntar o dinheiro e tal, não sei o que. O chefe dele falou, não pode de jeito nenhum, leva ele pra concessionária agora, pra ele comprar um carro que seja mais caro do que o bônus que ele vai receber. Como assim? O vendedor que não está endividado não vende. Ó, relato aqui agora. Bruno falou isso, eu fiz mais dívidas, comprei mais roupas
Começou a sair negócio. Tá vendendo, é isso, o vendedor que não tá. A gente não corre Funcionou, na floresta. funcionou. Mais uma vez, a gazela não corre na floresta porque ela gosta de fazer Cooper. Ela corre porque tem um leão atrás. Tem que ter um leão atrás correndo. Tem alguma coisa te fazendo se Tem que mexer ter também. alguma coisa puxando, empurrando Aquela ali tensão você. que você falou. É né? isso. Eu acho que tudo ali coaduna um pouco. Mas do problema eu acho que é isso. Objetivamente, assim, pra tentar juntar, é você separar as tarefas. Você primeiro analisar a situação de maneira fria, então dar um passo atrás. Tentar entender o que é impacto, o que é espuma, o que de fato pode ser feito, o que não, o problema é que morre. Morreu hoje, a ação da Americanas caiu hoje, os clientes estão gritando. Mas assim, não tem o que você possa fazer, não tem nada, é isso, você ouviu o grito e acabou. É espuma, amanhã embrulha peixe. Agora, tem alguma coisa que você possa fazer? Você separa quais são as tarefas possíveis para resolver o problema de fato. Qual o impacto? Quais são as tarefas possíveis? E dentro das tarefas possíveis, você vê o que você tem que fazer, qual é a sua competência, e aquilo que você pode fazer para que os outros façam. Se tudo estiver no seu controle, pô, maravilha. Mas raramente está. Muitas das vezes você depende de outras pessoas. Se não depender do poder das outras pessoas, você depende da boa vontade delas. Então, nas duas formas, é você saber operar dessa forma, enfim. Operar de maneira produtiva, a estimular a cooperação e mais ou menos por aí. Respondido, Dani. Respondido. Falei demais até, contei até do bode da sala. Ó, fazer só uma breve pergunta aqui agora, Bruno. A gente sabe como você se desenvolveu, né? E você tem esse exemplo de liderança. Mas o Bruno, né? Você contou também sua trajetória para ser líder. Mas se você não tivesse feito líder, né? Se fosse uma pessoa que quisesse ser um líder como você, o que você acha que ela teria que fazer? Pegar um bloco, assim, anotar as qualidades que ela tem que desenvolver? Hoje tem chat GPT, buscar uma inteligência artificial. O que você acha, assim? Cara, Quais são os passos para ela trilhar esse caminho ali? Então, Johnny, eu acho que é muito humano, né? É muito humano nas duas pontas. É muito humano no tratamento, é muito humano na responsabilidade. Quando você tem quando você é responsável por um time, você é responsável por um time. Então isso é muito humano, eu acho que não tem muito um manual. Eu acho que tem alguns valores que são fundamentais de você ter atenção. O primeiro eu acho que é esse senso de responsabilidade. A responsabilidade com a tarefa e a responsabilidade com as pessoas. O pessoal que está ali pode não confiar em você de cara. Eu desconfio que você, Dani, e o pessoal não confiaram em mim logo no primeiro dia. Eu posso estar errado. E não me diz se eu tô errado ou não. Não, assim, eu vou te falar, Bruno, não foi nem uma questão de confiar Primeiro dia ou não. foi um mês. A única... Não. Jamais. 3-5. A única período de coisa- experiência longo. A única coisa que me chamou a atenção, mas não de forma negativa, foi o seguinte. Você estava ali e as suas abordagens, tanto dentro do treinamento quanto as conversas que a gente tinha no almoço, eu reparei assim, eu falei, poxa, é um cara de muita experiência de mercado, o cara conhece muito e tal. E aí, quando eu fui descobrir a sua idade, você é mais novo do que eu. Eu falei assim, caramba, o cara é mais novo que eu. E tá não acabado. só... Não era isso não. Era por uma questão de conhecimento. Porque assim, você se sente até... Fala, caramba, o cara, olha a vivência que ele tem comparado comigo. Eu sou mais velho, o cara tem muito mais conhecimento. Mas claro, a gente entende isso pelo que você falou, de como foi a sua infância, a forma que seus pais trouxeram todo esse conhecimento para você. E assim, outras pessoas também que eram mais velhas, a gente vai citar aqui o Fábio, que foi o nosso segundo entrevistado. O Fábio já tinha uns 30 e poucos anos na época, se eu não me engano, e você conseguiu gerir bem isso, tanto o Fábio quanto a Paty também. A Paty também já tinha uma certa experiência e Mais você senioridade soube gerir também. super bem isso. Então, isso aí foi uma coisa interessante. Eu tive a oportunidade de conversar individualmente com todo mundo. Chamar numa sala para entender. Vocês que a gente fez o treinamento junto, a gente já tinha conversado bastante, a gente já se conhecia bem. Eu acho que eu nem cheguei a chamar numa salinha específica, porque a gente já tinha se falado no treinamento. Mas o pessoal que eu não fiz o treinamento, Johnny, Paty, Francisco, um beijo, Francisco, Nath, enfim, todo mundo, eu chamei numa salinha para poder conversar e entender quem era. E daí eu fui tentar estabelecer a forma de comunicação. Como é que eu vou falar com cada um? O que eu tenho de cada um? E a pergunta que eu fazia, às vezes, eu não sei se vocês foram para essa linha, para essa conversa, mas quando eu via que alguma coisa não estava batendo, às vezes, e eu acho que isso é muito importante para o líder também, tá? Isso entra muito na responsabilidade. Existem dois modos de você cobrar. Existe um modo de você falar, por que você não está batendo? Por que você deveria estar bebendo 3 litros d'água e você está bebendo 1,5 litro?
E existe você fazer a pergunta correta, que eu acho que o líder ele tá ali não para cobrar, porque não é capataz. Ele é para liderar, né? Acho que o tempo do líder capataz ele já passou, ele já não precisa mais. O líder ele tá ali para perguntar pro liderado o que eu posso fazer para você beber os 3 litros d'água que você precisa beber. O que você precisa que eu faça? O que tá faltando? O que é que você sente falta? E eu chamei para a salinha em vários momentos para poder tentar entender o que você acha que precisa para você poder chegar aqui. Você precisa de treinamento de produto, você precisa de treinamento comercial, você precisa de um computador que funcione, você precisa almoçar meio-dia, ao invés de almoçar 10h30 da manhã, ou almoçar 3h30 da tarde, como era o caso. O que você precisa? Me diz o que você precisa. Porque se for possível, vai ser feito. E eu acho que aí é um pouco... A tarefa do líder é essa. A tarefa é tentar entender o que cada um precisa também do time e tentar ver como é que ele vai dar. Às vezes, o que a pessoa precisa não é algo que possa ser dado ou que deva ser dado. Se eu chegar pro meu líder e falar, pô, eu preciso que você me libere quarta-feira uma festa aqui na empresa, mas no horário comercial. Eu falo, pô, não vai dar. Pô, mas eu queria que o Homem-Aranha subisse aqui acocorado. Aí o meu líder vai falar, pô, não vai dar. O Homem-Aranha eu não consigo. O Homem-Aranha acocorado eu não consigo. Eu não consigo um grupo aqui pra poder vir tocando enquanto a bolsa tá abrindo. Uma música com uma caixa de som alto. Isso eu não consigo botar. Então, assim, saber qual o limite do possível também. Porque existem pedidos que não devem ser... Esse discernimento cabe a quem tá na ponta, né? A negativa, ela também é uma necessidade. Eu acho que você dar tudo também não faz sentido. O negar, ele é necessário. Mas esse ponto, só para tentar responder a pergunta do Johnny, eu acho que o senso de responsabilidade com o que você tem que entregar seu e o que o time precisa, ele é muito importante. E aí entra muito nessa responsabilidade da comunicação, de você tentar entender. E aí tem um ponto, Dani, que eu acho que é muito importante, que você me perguntou antes, dos desafios, né? Quando eu vi quem era o time e eu vi qual era o trabalho, eu entendi que todo mundo iria embora, cedo ou tarde. E ali, o que eu poderia fazer era tentar controlar a saída. Eu posso controlar a saída de 2 formas. Eu posso controlar a saída construindo barreiras altíssimas, intransponíveis para vocês saírem, que no final das contas vocês circulam, porque é água. O ser humano é fluido. Você pode não ir nessa instituição, mas você vai em outra. O mercado é enorme. Ou eu posso tentar reter vocês pelo positivo. Fazer com que vocês fiquem aqui, pelo menos por um tempo, que me dê tempo hábil para estruturar isso aqui. Porque eu não vou conseguir assoviar chupacana. Eu não vou conseguir superar os desafios que eu enxerguei lá atrás, ao mesmo tempo tendo que repor time. E repor time numa velocidade alta. Porque você repor 1 é uma coisa. Agora você repor 7 de uma vez, repor 9 de uma vez, como a gente deve fazer, é outra. Então, assim, como é que você vai fazer? Se não tiver o processo estruturado, se não tiver gente com conhecimento pronto para poder passar na mesa, eu não vou conseguir fazer. Então, esse foi o desafio humano, para mim, foi o principal. Eu vi vocês, e aí eu acho que cabe esse elogio, que ele é de fato. Eu acho que vocês perceberam que a minha preocupação era muito grande com a evasão. Uhum. E quem estava do meu lado, e esse é um ponto, tá? Vocês foram excelentes, os meus pares foram excelentes. E os meus líderes foram excelentes também. Tem um ponto importante. Eu tive a confiança da liderança para poder fazer tudo o que eu fiz. Um dos meus líderes falou, eu te dei tudo o que você pediu. E me deu mesmo. Tudo que eu pedi. Não que eu não merecesse. Mas é muito raro você ter tudo o que você pede. Então era uma confiança muito grande. E depois de um tempo, o pedido passou a vir antes da justificativa. Porque você provava também, né? A gente tinha construído uma relação. Aí volta na teoria dos jogos. Eu coopero, você coopera, eu coopero, você coopera. Eu tô entregando. Você tá me dando, eu tô entregando. Então vale a pena você me dar, porque eu vou continuar entregando. E é o tempo em que eu quero que você continue me dando pra eu continuar entregando. Então eu não vou deixar de entregar agora. Eu não vou fazer um pedido tolo. Porque é importante pra mim que você continue me dando. Então eu tive essa confiança muito grande da liderança, como um todo, tá? Ela é de todo mundo, dos pares, da liderança, de quem eu interagia, enfim. Então, pro líder que está nos ouvindo ou nos assistindo, busque ter essa relação de confiança. E a relação de confiança, para mim, ela é pautada em clareza.
também. Muita clareza, objetividade. Do mesma forma que eu dei feedbacks nada a ver para vocês, não nada a ver no sentido de sem fundamentos, mas fora do escopo do trabalho. Falei sobre coisas que são de cunho pessoal. A camisa social preta, né? Por exemplo. Sim. A camisa social preta. A mesma coisa que eu falava para vocês, eu falava para os meus pares. A mesma relação, a mesma clareza, a mesma forma de dar o conhecimento, de dar aquilo que eu sei, que pode estar certo ou errado, eu tentei ter sempre. E acho que isso deu muito certo, tanto que a gente tinha um ambiente muito colaborativo com todo mundo. A gente teve muito apoio de todas as áreas, a gente teve muita proximidade. Você tem problema? Tem problema, porque tudo tem problema. Mas eu acho que majoritariamente foi muito positivo, porque a gente tinha essa relação de clareza. Assim, eu agradeço muito. A experiência deu toda muito certo, porque todos os fatores estavam muito alinhados. Perfeito. Ô Bruno, eu queria fazer uma pergunta para você, baseado nesse livro aqui, que eu achei muito interessante. Eu nego, Dani. Eu nego. Você disse que gosta, né? Mentira, o livro eu 12 gosto regras. Tem gente que não gosta muito do Jordan, né? Ele, às vezes... Eu cheguei a ler, tem alguns assuntos que ele é muito prolixo, ele dá muitas voltas, mas eu achei uma pergunta muito interessante e tem muito a ver com esse finalzinho que você falou agora. O que eu marquei aqui é o seguinte, ó, você deve escolher pessoas que queiram que as coisas melhorem, não piorem. É correto e louvável associar-se com pessoas cujas vidas seriam melhoradas se vissem sua vida melhorar. O que eu pensei nisso? O João fez parte desse processo e o que você falou foi o seguinte: você pegou uma equipe, estruturou a equipe e você mesmo disse que já sabia que essa equipe ia sair. E o mais interessante é que para você não houve nenhum problema em as pessoas saírem. Inclusive, eu lembro que na época eu cheguei para você claramente e falei assim: Bruno, estou fazendo parte de um processo seletivo. E você me deu dicas, ó, faça isso, isso e isso. Se ele perguntar isso, você responde. Ele dava dica pra gente. Entende? Várias pessoas passaram por isso. E assim, o que a gente tem como um saldo nesse final? Pessoas que progrediram em suas carreiras, pessoas que foram para São Paulo, trabalhar como trader, pessoas que viraram assessores aqui, que hoje estão em outras instituições, líderes que você formou. Qual é o que para você, como Bruno, você enxerga tudo isso que você fez? Porque assim, o próprio texto diz, você era uma pessoa que ficava feliz com a felicidade do outro. Você não era o líder que pensava assim, não, vai todo mundo ficar aqui embaixo e quem quiser sair vai virar meu inimigo. E justamente ninguém virou inimigo. Por mais que houvesse uns esporros e tudo mais, ninguém virou inimigo. O que você, assim, a gente já está encaminhando para o final e a pergunta seria essa. O que você enxerga com isso tudo? Se você olhasse assim a big picture, né? Ó, as pessoas para onde elas foram, qual é a sensação que você tem hoje como líder dessas pessoas? Então, eu acho que eu consegui agregar positivamente. O rio corre para o mar. Todo mundo ali, eu acho que cedo ou tarde seguiria o seu destino. Eu acho que foi muito positivo para mim poder auxiliar em que esse destino fosse um pouquinho mais leve na migração, em deixar um pouco mais preparado. Eu falava muito, erra aqui, porque aqui você pode errar. Lá você não vai poder. Esse espaço, esse tempo, passar um pouco de dica. Eu falo até hoje, falei, conta as minhas histórias como se fossem suas, não tem problema. Eu acho que é importante, mas é importante você saber, porque o contar a história não é necessariamente você ter vivido a história, mas você saber que essa história é importante. Tem uma pessoa que eu gosto muito, não vou citar o nome, mas eu vou contar a história, vocês vão saber, que é um que diz que é meu irmão e não é. Eu olhei pra câmera aqui e não é meu irmão. É um que cita seu nome de vez em quando? Que cita o meu nome completo constantemente, diz que é meu irmão, às vezes diz que é meu irmão quando tá comigo, mas quando não tá, se apresenta com o meu nome e sobrenome. Não sou eu, gente. Vocês podem ver a câmera, não é a mesma pessoa. Inclusive usou seu nome na balada. Eu usou meu nome na night, é impressionante isso. Mas é um cara que ele ouviu, eu falo algumas coisas, né? Uma delas foi que eu falei com ele, foi o seguinte, eu gosto muito de... o que eu falei foi exatamente isso, né? Não é literal, mas o conteúdo era esse. Eu gosto muito de arte, e eu gosto realmente de arte, tá? Ao tempo em que eu sou um péssimo artista, com qualquer
expressão artística, eu gosto muito de arte, gosto muito de pintura. E o meu movimento artístico preferido é o impressionismo. E eu adoro Monet. Adoro Monet. E o Monet, se você olha de perto, são borrões, pinceladas. Você precisa, para poder ver o quadro, você precisa de uma distância. E aí eu falei isso com ele. Para ele ter perspectiva sobre a vida, sobre as coisas e tal, não sei o quê. E falei com ele uma coisa que eu acho importante para quem está ouvindo aqui, assessor de investimento. Quando estiver falando com um cliente, aquele cliente que é chato, que eu tô pagando 1,5% no fundo, aquele cliente que está regateando ali o negócio, mas por que o FII é 7, não é 6,5%? Aí você explica para o cliente simples. O seu carro, você prefere deixar no VIP do Valet ou você prefere dar para o flanelinha na rua? Você prefere deixar para o VIP do Valet, né? Por que o seu dinheiro você quer dar para o flanelinha? Por que o seu dinheiro você quer dar para o cara que cobra menos taxa de administração? Porque ele é o flanelinha cobra menos. O bom do time vai cobrar caro, mas ele vai entregar. Falei essas duas coisas para ele. O filho da mãe me mandou uma ligação com essas duas coisas. Então, assim, isso aí foi o que eu vi, mas eu já vi vocês falando, repetindo, não usando camisa social preta. É um orgulho ver tantos prédios que eu vi sendo construídos e eu consegui colocar um tijolinho. Eu falava, o que me move muito profissionalmente é poder construir um prédio, ou ao menos participar da construção e colocar um tijolinho. E eu pude participar da construção, ver várias construções e coloquei alguns tijolinhos. E hoje eu vejo na trilha profissional de todos vocês, alguns mais próximos, outros não tão próximos, por culpa minha, inclusive, peço desculpas já, mas outros não tão próximos, assim, que eu gostaria de estar mais próximo. Mas eu vejo que tem um tijolinho do que eu coloquei, tem a citação do Monet, sabe? E um pouquinho ficou... Eu acho que essa é a maior satisfação. E aí, voltando para aquele conselho, para quem é líder ou para quem quer ser líder, eu acho que a satisfação quando você vê que algo que você falou e que você acredita. Porque eu acredito muito nessas coisas que eu falo para vocês. São groselhas, mas eu acredito nas groselhas que eu falo. Quando eu vejo essas coisas que eu acredito e elas seguindo com vocês e fazendo sentido para vocês, isso me dá um orgulho imenso, me valida de uma forma muito grande. Porque eu vejo que faz diferença, de fato. Obrigar vocês a gastar uma fortuna numa loja que eu compro, que inclusive vai ser patrocinador aqui do podcast, a gente precisa depois negociar isso. Mas, sabe, esse tipo de coisa que parece que não tem um peso, e de fato no dia a dia não tem muito peso. Mas é um acabamento que fica mais bonito, sabe? É a sanca de gesso que você tem na sua casa. Não é necessário, mas fica mais bonito e valoriza o imóvel. Então eu acho que ter colocado uma sanquinha na casa de cada um de vocês é a maior satisfação que eu posso ter. E eu tive muita sorte, porque eu peguei gente que queria construir, que estava doido, que teve gente que derrubou o terreno, derrubou a casa abaixo e foi reconstruído do zero. Teve gente que estava começando a construir, teve gente que mudou a fundação da casa, teve gente que acabou construindo outra coisa, né? Mas todo mundo, eu acho que a maioria, acho que todo mundo leva alguma coisa que eu levei de todos vocês, mas ter conseguido botar algumas coisas, eu acho que isso é muito bacana, assim, é aquilo que se de positivo algo ficou, já foi muito bacana. Então acho que a nossa experiência ali ela foi muito boa, porque acho que todo mundo agregou muito um ao outro. A gente aprendeu muito junto e a gente estava todo mundo no mesmo espírito. E aí para mim o líder ele é uma pessoa que ele consegue colocar um tijolinho ali na construção da vida da outra pessoa, né? E aí falando sobre a carreira, sobre empreender, eu não acho que a gente tem a possibilidade de prender alguém. Eu acho que quem está preso a gente não está feliz. Eu acho que a palavra é essa. Prisão é muito ruim. Ninguém gosta. Então, quando você tá porque quer, é muito bacana. E quando você tá até o seu ciclo acabar, porque teve gente que acabou o ciclo. E eu falei, cara, acabou seu ciclo, né? Eu tô indo embora. Tá indo embora, né? Já deu pra você, né? E, cara, vai, não tem o que fazer. Teve outros que eu falei, cara, se vende caro. Sim, eu não tenho como contrabalancear, eu não tenho como segurar você aqui. Não tenho o que fazer. Agora, eu perguntei, você gosta do que você faz? Tá valendo ficar aqui?
O dinheiro tá ok? Assim, pô, então fica mais um pouco mais. Até você achar uma coisa que você realmente gosta. Você não tá precisando sair, você tá querendo sair. Quando você quer, você escolhe. Agora, se aqui tá muito ruim, gente que falou, Bruno, não dá mais pra mim. Eu falei, te entendo. Você consegue me dar 2 dias? Não tô falando de trabalho, não. Tô falando pra você me ajudar. Assim, passar um pouco do seu conhecimento, que tá aqui. E eu acho que eu só consegui esses favores, né? Mais um dia, mais 2 dias. Passa a sua planilha. Porque eu acho que a gente tinha uma construção, uma confiança muito grande um no outro. E essa relação é muito importante. Eu acho que o líder, ele precisa ter isso com todo mundo que está com ele, independente da afinidade e da proximidade. Porque eu acho que a afinidade pessoal é uma coisa que é muito construível também. Eu acho que na rua nenhum de vocês dois seria meu amigo, vocês dois não gostariam de mim. Mas a gente construiu, não com base nas diferenças, que são muitas, mas com base nas semelhanças, que são mais importantes. E a gente construiu uma amizade que foi durando. Obviamente eu gritava com vocês, então, como chefe, né, tóxico, eu consigo prender vocês ali. Mas é isso. É importante, eu acho, pro líder ter esse senso de responsabilidade, saber se comunicar e buscar satisfação em outras coisas além da sua satisfação pessoal. Porque o seu trabalho, quanto mais chefe você é, menos o resultado do seu trabalho, ele é reflexo do que você faz. Ele é muito reflexo do que quem está abaixo de você faz. Então, quando eu vou numa reunião e eu tenho uma tranquilidade que os meus números estão ok, não é porque eu fiz. Eu não atendi eu não falei com o cliente. Eu não vendi uma ação. É porque eu tenho uma galera que está fazendo isso muito bem. Quando eu olho para o resultado da conta erro, ele está infinitamente menor do que estava antes. Quando eu olho para a nota que os clientes dão, ela está infinitamente maior. Então, assim, cara, isso é o que dá satisfação. Isso é o que promove. Isso eu só consigo porque tem um time junto. Eu espero ter conseguido responder. Não, conseguiu sim. Ô, João, fazer aquela última pergunta para ele. Sim, com certeza, né? Bruno, agora a gente está encaminhando para o final. A gente vai te fazer aquela pergunta que a gente gosta de fazer, né, para os convidados. Então, Bruno, se sua vida fosse um livro, né, qual seria o nome desse livro? Johnny, vocês me fizeram pensar muito. Eu pensei em vários títulos. Mas eu acho que... Eu não consigo dar um título específico, eu vou deixar para os criadores fazerem, mas eu vou dar um conceito do título. Eu acho que tem muito a ver com... uma fase de semear. Eu acho que se fosse minhas memórias, esse aqui seria 1/3 das minhas memórias. E seria muito o momento de semear, assim. É onde eu tô plantando. E sendo plantado também. Né? Eu acho que é onde as sementes estão vindo para mim, é onde eu tô botando as sementes. Então acho que a semeadura seria se um dia a minha vida for interessante o suficiente para virar um livro, eu peço para que virem 3, para que a primeira fase, o primeiro tomo, seja conhecido como Semeadura. Bruno Brandão Salles, Uma Vida Maravilhosa. Semeadura seria esse volume, porque tanto eu tô plantando as sementes, quanto as sementes que vão frutificar no futuro estão sendo plantadas em mim. Foram até esse momento, né? E estão sendo ainda também, eu sou jovem. O Daniel pode me achar velho, mas eu sou jovem. Não acho velho, não. Sou jovem, é que eu remoço. Você não vai acreditar, mas antes de vir pra cá, já tava pensando em algumas coisas associadas a isso, e você conversando aqui, eu pensei exatamente nessa questão de semeadura, porque você semeou vidas, né? Pô, Johnny, que isso? Para com isso. Semeei vidas não, porque vidas são filhos, eu não semeei filhos ainda, porque não que eu você saiba. dedicou seu tempo, Bruno. Não, isso aí é verdade. Então você dedicou... fora do trabalho, conversas, né? Isso é verdade. Se dedicando a gente. Aí vocês a mim também me aguentaram também muitas vezes. Né? Foram beber comigo, não me deixaram sem companhia. Às vezes me deixaram. Deixo aqui um depoimento. Depois a gente muda o programa. E eu choro um pouco pra fazer o depoimento. Triste. Todas as vezes que eu fiquei abandonado, sem ter alguém pra tomar um chopp. Bem, vou te falar. Esse foi muito bom, hein? Realmente. Muito bom. Criou um marco. Vai ser agora... o podcast antes do Bruno e depois do Bruno. Não, espero que depois do Bruno seja bom. O suficiente para o próximo marco ser melhor do que o que foi o Bruno. Bruno, esse marco é excelente. Como você não tem rede social, para te achar é difícil, então... Falem com o Dani se vocês quiserem. Se vocês quiserem dicas de roupa, como se vestir, como se dar uma portar, palestra, alguma coisa assim? Palestras também, eu consigo palestrantes maravilhosos. Eu sou péssimo de palestra. Mas se vocês quiserem alguma coisa, falem. @podcast desconhecidos com C maiúsculo. Podcast.desconhecido no Instagram. Podcast.desconhecido com C maiúsculo no Instagram? Não, aí esse é no YouTube. Pô, aí você... Vamos lá. Instagram, @podcast.desconhecido. No YouTube,
podcast Desconhecido tudo junto, aí o C pode ser em maiúsculo, a gente colocou para ficar mais fácil de O C encontrar. maiúsculo. E esse é o mesmo do Spotify, né? Então, quem não quiser ver, tá no ônibus, tá lavando louça, tá fazendo alguma coisa, tá lavando carro, não sei, coloca lá no Spotify, vai ouvir a Recomendo gente. pra quem tá lavando louça e lavando o carro, caixa de som, porque às vezes o barulho da água faz você perder algum conteúdo importante. Tá? Não que eu tenha falado uma coisa muito importante, mas eles têm conteúdos muito mais relevantes do que eu. Então, nesses conteúdos, por favor, não percam. Não, que isso. Caixa de som quando estiver fazendo uma atividade. Esse aqui realmente foi muito bom, muito agregador. bom. Então, eu diria aqui que foi um curso de liderança Com certeza. de graça no YouTube. Com Em duas certeza. partes, porque como foi um conteúdo muito denso, a gente teve que dividir em duas partes. Então, agradeço mais uma vez por você ter vindo, Bruno. A você, espectador, que você possa compartilhar. De novo, no Instagram, @podcast.desconhecido, no YouTube, Podcast Desconhecido, assim como também no Spotify. João, suas considerações finais? É excelente, né? Eu acho que é um episódio para você assistir mais de uma vez, porque você vai assistir hoje, vai digerir, é um conteúdo assim, é denso, mas é leve, é bom de ouvir, mas você vai precisar de um certo tempo para ir absorvendo o que ele está explicando aqui, porque tem várias camadas. E vai agregar bastante. Espero que a sua antiga equipe, que está espalhada hoje, possa assistir. Não só espero, como reforço a ameaça aqui. Quem não assistir, quem não curtir, se inscrever no canal no YouTube, der o like no vídeo, comentar, tem que ouvir no Spotify, tem que seguir no Instagram. Tem mais alguma coisa que tem que fazer? Não, Tá bom, isso esse já tá bom. pacote tá bom, esse tá Esse pacote tá suficiente. Você vê como é que eu tô na barganha, tô pedindo pouco. Quem não fizer isso, rua. Atualiza o currículo, amanhã, desligamento. E agora, com a vantagem da carteira online, você não precisa nem ir para assinar. Mais fácil. Fica mais prático. Tá ótimo, gente. Então é isso. Obrigado mais uma vez aí e até o próximo episódio.